Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Como evitar férias frustradas? Saiba os direitos do consumidor na hora de viajar. Extravio de bagagem, atraso no voo, assento diferenciado são as principais queixas. E ainda também vamos falar de hanseníase, uma doença infecto-contagiosa de evolução prolongada. Aproveita e participa com a gente aqui através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, é só digitar Band Amazonas para você ficar sabendo de todas as notícias e também bastidores aqui da emissora, tá bom? Inclusive tem o nosso WhatsApp, o número é o 992051478, 992051478 e a gente já começa essa primeira edição do Band Cidade falando que o limite de 8% de juros do cheque especial entra em vigor, mas de acordo com os especialistas, a taxa ainda é muito alta. O Conselho Monetário Nacional definiu a taxa de juros para cheque especial em 8% ao mês, o que equivale em 150,8% por ano. Segundo informações do Banco Central, a medida é uma forma de tornar o cheque especial mais atrativo e menos agressivo, principalmente para a camada mais pobre da população. A medida foi definida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional, em novembro de 2019. E já naquele período, as taxas de juros estavam em 12,4% ao mês e mais de 300% ao ano. Ainda de acordo com o CMN, uma forma de recompensar a queda na taxa de juros é cobrar uma taxa para quem possui um valor no cheque especial superior a R$ 500. Nesse caso, será cobrado uma porcentagem de 0,25% a mais sobre o valor excedente para aquelas pessoas que possuem o cheque especial acima de R$ 500. Mas essa segunda medida só entra em vigor a partir de 1º de junho de 2020. Economizar tem sido o lema de muita gente nesse período de férias. Para isso, é importante ficar muito atento quanto a algumas situações, como passagens aéreas, voos atrasados, pacotes de viagens que não atendem às expectativas. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa aqui com o nosso advogado Orlando. Orlando, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia para o senhor. Explica aqui pra gente, janeiro, mês das férias, né? Muitas pessoas empolgadas e tudo mais, mas o que fazer para as férias não serem frustradas? Então, Flávia, esse é um período de muita expectativa, né, para a família, onde se faz planos, se prolonga-se o ano ali através de diversas perspectivas, e as férias é esse momento especial, onde a intenção é se curtir aquele momento com a família, né, longe de qualquer preocupação. Inclusive, né, esses percalços de última hora que geralmente acontecem na hora de viajar, né, e às vezes em decorrência da própria viagem. Então é preciso que haja uma programação, né, previamente, desde do financeiro até a organização das bagagens, das roupas, de tudo que se vai levar para a viagem, facilitando-se assim o transporte, né, até o local da viagem, para que não se haja o extravio de bagagens, né, que é um dos principais problemas que acaba ocorrendo nesse período aí. Agora, como proceder em determinadas situações, né? Agora há pouco o senhor citou em relação ao extravio de bagagem, como o consumidor, né, deve se comportar diante disso? Percebeu que a mala não está ali, chegou o voo, está ali, tem a esteira, né? Passou, e aí? Cadê a bagagem? Como é que fica nessa situação? Então, toda a empresa aérea ou mesmo de transporte interestadual, ela tem ali um departamento próprio, geralmente ouvidoria, onde se faz essas reclamações. E o primeiro procedimento realmente é esse, se fazer essa reclamação ali por escrito, a empresa tem um tempo ali para poder tentar resolver administrativamente essas questões. Às vezes a bagagem não chega a se extraviar, mas se perde ou entra no outro voo, então são percalços que podem ser resolvidos administrativamente. E a empresa, por lei, ela tem um período, né, para resolver isso aí, evitando o mínimo de desgaste para o consumidor. O problema é quando a empresa não resolve ou fica inerte diante dessas situações. Aí gera para o consumidor o direito de ter essa reparação
através de uma reclamação no PROCON, que geralmente é o órgão responsável, pela fiscalização, né, dessa parte do direito do consumidor, com a delegacia do consumidor, que age diretamente nos crimes incidentes sobre os direitos do consumidor, e posteriormente, se for desejo do consumidor em si, não resolvendo-se administrativamente, ele pode ajuizar uma ação no Poder Judiciário requerendo a reparação por esses danos sofridos. Agora a gente vê muito caso, assim, por exemplo, em atraso de voos, né? Nesse caso, o que fazer, por exemplo, quando o voo atrasa de 1 a 4 horas, assim? Tem algumas situações específicas para esse tempo, né? Como é que é? Olha, essa questão de atraso de voo se tornou muito corriqueiro de um certo tempo para cá. Agora, os fatores são diversos, às vezes é clima, às vezes é problema na aeronave, às vezes é problema técnico mesmo, né, de logística da empresa. Então, há digamos assim, um limite de tolerância, né, até porque nem tudo acontece conforme a gente quer. Então, assim, as empresas, elas têm, assim como a questão da bagagem, elas têm também um limite ali para tentar contornar a situação. O que geralmente acontece quando o voo atrasa e a empresa organizar a questão da relocação dos passageiros num outro voo, ou então providenciar um alojamento, hotel, às custas da própria empresa. Nesse caso, é para atraso de 4 horas a mais Acima ou não? disso, né? Porque até dentro do limite razoável, muitas pessoas preferem até guardar um pouco mais e viajar no mesmo dia, do que esperar mais um dia para viajar. Então, nessas situações, a empresa vai justamente, nesse primeiro momento, havendo essa possibilidade de colocar as pessoas num outro voo, vai perguntar, né, quem deseja, ou até também verificar a questão de disponibilidade das vagas naquele voo, e aí o excedente, infelizmente, vai ter que ser colocado no hotel, né, as pessoas serão levadas para o hotel, para que não seja as pessoas ficarem à mercê ali, né? Ficar esperando no aeroporto ali até o voo do dia seguinte, não tem condições, né? Então, assim, dentro de um limite razoável, né? 4 horas, 5 horas, a depender da situação, é até tolerável se a pessoa tiver pressa. Mas se não tiver, a empresa tem a obrigação de colocá-las no hotel, as despesas serão pagas de alimentação, transporte, tudo por conta da empresa aérea. Pois é, nesse caso, assim, o que acontece? O consumidor que fala para a empresa, olha, eu tenho um direito, ou então a empresa ela já se oferece, no caso? Ela, na realidade, assim, ela já sabe que é inerente à obrigação, né? Algumas empresas têm se esquivado, né? E aí é que gera essa responsabilidade. A gente costuma receber, como advogado, inúmeras demandas nesse sentido, da empresa simplesmente negligenciar esse direito que é básico, né? Principalmente se você está entrando de férias, né? Tem toda uma programação ali para relaxar, para descansar com a família e passa por uma situação dessa, a empresa tem a obrigação de proporcionar meios para que, pelo menos, minimizar esse constrangimento. Exatamente. E a partir da hora que ela não faz, gera para o consumidor esse direito de buscar o Poder Judiciário para reparar esse dano. E esse dano pode ser material, que é o caso de restituir algum valor pago. Quando a empresa, por exemplo, não paga hospedagem, o consumidor às vezes tem que desprender esse valor pagando um hotel, tem que ser restituído esse valor, o transporte, e além do dano moral, que é o abalo, né? Você faz toda uma perspectiva, uma programação e foge dessas circunstâncias por situações que não é da alçada do próprio consumidor. E passando para a empresa essa responsabilidade de reparar por esse prejuízo, digamos assim, psicológico que o consumidor passou. Exatamente. Agora há pouco a gente falou em atraso de voos, e quando o voo é cancelado, entra também nessa mesma situação? Entra nessa situação, é bem parecido, Sim. Né? A questão do voo cancelado é porque, assim, a empresa ela tem, antes de qualquer coisa, o dever de informar, né, o consumidor. Se o voo é cancelado com dias de antecedência, o lógico é que se tenha uma comunicação formal da empresa dizendo, olha, o seu voo foi cancelado, dando opções para que ele remarque essa passagem para posterior, ou às vezes até adiantando,
para que evite justamente de o consumidor chegar no aeroporto e chegar lá saber que teve o voo cancelado. Esses voos cancelados de última hora, geralmente é por circunstâncias muito excepcionais, né? Clima ou alguma outra situação, problema da aeronave, então entra nessa situação que nós havíamos comentado. Se a pessoa está em trânsito, é dever da empresa providenciar para que ela não passe por um constrangimento maior. E aí vai providenciar um local para ficar ou então colocá-la em outra aeronave. Então, esse cancelamento aí, antes de qualquer coisa, tem que haver por parte da empresa essa informação, que é um dever básico do consumidor, o dever de informação. E geralmente é em detrimento dessa infringência do dever de informação que se geram inúmeras ocorrências, né, relacionadas ao direito do consumidor, a falta de informação. Agora, em relação aos pacotes de viagens, assim, há muita reclamação em relação a isso também? Por exemplo, o pacote não atendeu a minha expectativa. O que fazer nessa situação? A pessoa, ela pode seguir com a programação normal para que depois ela possa, enfim, procurar os seus direitos? Ou então ela interrompe ali na hora e fala assim, não foi isso que eu procurei e tudo mais. O que fazer nesse caso? Nesse tipo de situação, o Código de Defesa do Consumidor, que nós costumeiramente chamamos de CDC, ele estabelece algumas regras que se encaixam para algumas outras situações bem semelhantes. Se o consumidor não teve a sua necessidade atendida, depois de contratar, por exemplo, o pacote de viagem, o que ele pode fazer? Ele tem a opção de continuar com a programação que a empresa estabeleceu, mesmo que não seja aquela que ele contratou, e depois pedir a reparação. Se esta programação foi aquém do que ele contratou, ele pode pedir a diferença desse valor, né? Por exemplo, programou-se um cruzeiro, por exemplo, e aí tinha parado em determinadas cidades, foram feitos só em algumas. Pode-se depois requerer a indenização, a diferença desses valores. Ou ele pode simplesmente dizer, isso fica a critério do consumidor, eu não quero, né? Eu quero o dinheiro de volta, porque não foi isso que eu contratei. Sim. Entendeu? Ou então ele pode pedir o abatimento do valor, né? Olha, eu quero, já que você está me oferecendo só essa parte da viagem, então vou pagar só por essa parte e a diferença eu tenho um abatimento. Então fica a critério do consumidor. Né? Ou ele depois requerer esse valor que ele pagou a mais e não teve essa compensação por integral, ou o dinheiro, a restituição integral por não ter sido cumprido o contrato, ou então ele usufruir parte daquela situação e aí ter a compensação dessa diferença. Então sempre fica a critério do consumidor e não do fornecedor de serviços ou de produtos. Agora, como é que é feito esse cálculo? Assim, olha, senhora, a gente pode dar um abatimento de 100, de 200 reais no valor total. Como é que é feito esse cálculo? Flávia, em princípio, esse cálculo ele é feito geralmente monetariamente, né? Se nós temos aí um cruzeiro que se paga, digamos, 5 mil reais, né? E aí foram, digamos assim, estabelecidas diversas possibilidades de usufruto ali de alguns aspectos de lazer, de alimentação mesmo e tal, e não foi cumprido essa situação, em primeiro momento é feito digamos assim, em conversa entre as partes, entre o consumidor, né, e o fornecedor, para se estabelecer ali em termos monetários quanto é que equivaleria isso aí. Então fica muito a critério de cada situação. Cada situação, uma situação específica, tem que ser tratada peculiarmente. Se for levado à justiça, o consumidor, quando apresentar a sua demanda ali para o juiz, ele já tem que dizer, olha, a passagem custava 5 mil reais, digamos assim, o pacote, o que eu usufruí chegou em 3 mil, então eu tenho um direito a uma diferença aí de 2 mil reais. Então, quando se trata administrativamente, é possível essa negociação, né? Sim. Às vezes até a empresa dizendo, olha, eu reconheço que eu não atendi a expectativa, então eu posso te oferecer uma outra situação e aí resolve-se perfeitamente, desde que o consumidor não seja prejudicado. Quando se vai ao Poder Judiciário, ainda há uma possibilidade, que é no momento da conciliação. O primeiro ato que se pratica, quando se entra com a ação dessa consumerista, é marcar sua audiência de conciliação, com a possibilidade de acontecer justamente isso. E algumas empresas aéreas, elas inclusive dizem, olha, eu não vou, aqui eu estou te oferecendo não dinheiro, mas eu posso oferecer
passagens aéreas que você pode usufruir em outras datas. Então, nesse momento de conciliação, é possível reparar-se isso aí de comum acordo. Quando vai para o juiz decidir, aí você tem que, o consumidor, através do advogado, da defensoria pública, ele tem que já levar tudo detalhado, né? Para mostrar para o juiz, através de provas, né? E de cálculos, se for necessário, esse prejuízo que ele efetivamente sofreu. Doutor Orlando, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição, justamente para esclarecer todas essas dúvidas, né? Janeiro, é claro que muita gente está se programando para viajar e tudo mais, é importante se atentar para todas essas situações também, né? Eu que agradeço, querida. Muito obrigada, tenha um bom dia. Olha só, gente, agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Áries, olha só, vai querer mostrar todo o seu potencial no trabalho, terá muita facilidade para fazer ótimos acordos. Sucesso também nos estudos. Se o romance é com um colega, é melhor manter tudo em segredo por enquanto, tá bom? Números da sorte, 40, 94 e 31, a cor bege. Touro, invista em cursos para se aperfeiçoar. Calcule os gastos para não se endividar. Alegria com amigos de outra cidade. No romance, muita paixão e sedução. Mostre do que gosta, sem medo de ousar. Números da sorte, 59, 14 e 77, a cor azul marinho. Gêmeos, será mais fácil se adaptar às novidades e encarar os desafios como oportunidade de sucesso. Na conquista, beleza e boa química contarão mais pontos para você. Renda-se à paixão. Números da sorte, 42, 6 e o 60, a cor rosa. Canceriano, somar forças com outras pessoas para conquistar objetivos em comum será a melhor forma de atingir o sucesso. Por isso, trabalhe com quem pensa como você. Na união, quanto mais companheirismo, melhor. Números da sorte, 70, 52 e 61, a cor lilás. Aliás, um grande abraço para o amigo canceriano, que é o Ramon, nosso colega cinegrafista aqui. Olha só, o Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e tem muita notícia aqui para você ainda, já já. A procura por materiais escolares costuma ser intensa no início do ano e as livrarias de Manaus já estão lotadas de pais que procuram gastar menos nas compras do período letivo e alguns deles adotam táticas infalíveis para economizar. Veja na reportagem de Jorge Guerreiro. Milhares de pais já programam as compras de material escolar para gastar menos. Nesses primeiros dias, os preços dos livros, cadernos e lápis, por exemplo, apresentam valores mais atrativos. E foi em busca dessa economia que o Sandro já veio comprar o material da Maria Giovana. A gente tem que estar sempre preocupado com o material escolar dos nossos filhos, né? E aí guardar um dinheirinho para a educação deles. E eu tenho que ficar segurando ela aqui do meu lado, porque senão eu não consigo nem comprar o material dela. Tem que encher ela de presente. Mas vai dar tudo certo. Eu sempre disse que se encher de presente para mim não vai dar para mim para comprar meu material escolar, mas vai dar tudo certo. Para dar conta da demanda, essa livraria no centro de Manaus contratou mais 30 funcionários para esse período, considerado um dos melhores do ano para o setor. Janeiro já é esperado, como todo ano, o fluxo aumentar e nós estamos preparados para receber aos nossos clientes. Eu te dou uma dica que é melhor você já se antecipar para todas as compras, que você aproveita os melhores preços com melhor qualidade. Antecipar as compras dos materiais escolares é sempre uma vantagem para o consumidor, que além do conforto, ainda garante uma maior variedade de itens e também um preço mais em conta. Aqui nessa livraria, no centro da capital amazonense, o movimento cresceu cerca de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque 90% das escolas de Manaus já liberaram as listas de materiais escolares. Mas para encontrar meios de economizar ainda mais, vale até aderir a algumas estratégias. A enfermeira Rebeca é mãe do Heitor, de 3 anos, que está no maternal. E para não ter que ceder à escolha do pequeno, ela preferiu nem trazê-lo. Também evita que eles sejam consumistas, né? Fica pedindo muito, a gente leva só o necessário. Mas alguns cuidados devem ser tomados quanto à lista de material escolar das instituições de ensino. Algumas delas costumam pedir materiais não obrigatórios, o que fere o direito do consumidor. Os pais, eles não têm a obrigatoriedade de comprar alguns itens, mas ele pode, junto à escola, negociar de que, olha, ele não vai comprar por conta de que o PROCON diz que ele não deve. E assim, dá tudo certo, a escola acaba aceitando.
Agora a gente troca de assunto para falar de saúde aqui no Band Cidade, primeira edição, mais especificamente de doença periodontal. Quem conta mais, explica pra gente o que é a doença periodontal. É assim que se fala, né, doutor? Isso. É o doutor Tiago Fontelli, o nosso odontologista. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Explica pra gente o que é essa doença. Tá, para entender a doença, a gente tem que saber o que é o periodonto, certo? O ligamento periodontal, tá? É um ligamento onde existem várias camadas ao redor do dente, de cada dente, tá? Então, a doença periodontal é quando atinge, ou seja, o osso alveolar, ou seja, o ligamento, ou alguma coisa que reveste o dente, que é todo esse periodonto, tá bom? A gengivite, ela é também uma doença periodontal, tá? Ela é considerada uma doença periodontal leve, tá? Onde há só sangramento da gengiva quando o paciente, o indivíduo escova o dente ou passa o fio dental, tá? Essa doença periodontal ela pode ser leve, moderada ou grave. Sim, a gente, inclusive, se a gente digitar o nome dessa doença, né, é periodontal. 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 Se Isso. a gente digitar na internet, são imagens realmente bem graves, chocantes, né? Se a gente tiver, inclusive, essas imagens, Flavinha, pode até colocar pra gente ilustrar aqui a nossa entrevista. E a partir de que momento que é capaz já de chegar nesse nível grave, doutor? Certo. Tem algumas pessoas, alguns pacientes que podem chegar nesse nível com muita facilidade. É tá? mesmo? Sim. São pessoas portadoras de diabetes, tá? São mulheres gestantes, certo? E pessoas também, como nesse caso aí, de fumo, né? A nicotina do cigarro, tá? Pode chegar nesse estado. E qual é o tempo, assim, para que possa já chegar nesse estado, assim? É muito tempo. Ah, não é de sim. assim, de uma hora para outra, Tá. não, tá? A doença começa, como eu já falei anteriormente, com placa bacteriana, tá? O paciente tem uma má higienização, vai se transformar num tártaro, como está aí, tá? E esse tártaro, nessa imagem em exclusivo, ele está subgengival, está no osso, nem no dente mais está. Então ele está na mandíbula. Nesse caso aí é uma cirurgia para fazer um tratamento dessa doença. Mas nesse caso, sim, é possível que o dente volte ao normal ou não? A gente tem sequelas na boca também. É possível, às vezes, voltar ao normal 100% não. Mas Sim. conseguimos chegar, no caso como esse, em 90%. Tá? Nesse caso já ocorreu perda óssea. Então temos que fazer cirurgias, enxerto ósseos. Mas dizer que eu vou deixar 100% como estava, eu vou estar mentindo. Tá? Consigo chegar nos 90%. De que forma que a gente previne, doutor? É justamente mantendo a higienização da boca. A prevenção é simples, tá? Higienização bucal, tá? Escova de dente, escovar com pasta de dente 3 vezes ao dia, o fio dental, tá? É muito importante, porque a placa bacteriana, ela entra na interproximal dos dentes, que é do ladinho, o dente vizinho do outro, tá? É muito importante, tá? Enxaguante bucal, 2 vezes, no máximo 3 durante a semana. Olha, na última vez que o senhor veio aqui, eu já aprendi que enxaguante bucal, usar no máximo 2 vezes na semana. Exatamente. Gente, o meu marido Isso. coloca lá enxaguante bucal, aí ele fica... Eu falei, olha, o doutor disse que no Não máximo pode, não 2 pode. vezes na semana. Exatamente. Porque mata as bactérias boas e as ruins. Isso. Eu aprendi isso aí, muito interessante. Agora, o fato é que gengivite. A gengivite nada mais é do que o sangramento da gengiva. Isso independentemente se passa o fio dental ou a escova, ou como é que é esse sangramento? O sangramento ele é com mais frequência quando você escova o dente ou passa o fio dental. Mas quando a gengivite está bem mais avançada, eu aqui conversando com você, minha gengiva poderia estar sangrando. Certo? Então aí já é um cuidado muito maior, tem que procurar o dentista urgentemente. Tá? Então, escovou o dente, sangrou, é gengivite. É gengivite. Olha tá? só. Então tem que ser tratada. Tem Geralmente, quais são as pessoas das idades? Assim, criança também tem gengivite? Criança também tem gengivite. A partir do momento que nasce o primeiro dentinho, já é propícia a ter uma gengivite. Então, é mais comum do que muita gente imagina, doutor? É uma doença comum, tá? Porém, ela é comum que pode se levar a uma doença bem severa, tá? Uma aguda, uma gengivite necrosante, por exemplo, tá? Então, ela começa assim como uma doença comum, porém não tratada, ela leva a uma mais séria. Passou o fio dental, sangrou, o indicado é parar ou continuar? O indicado é que você não force mais, tá? Não vou dizer que você pare totalmente o fio dental. Sim. Não, continue, mas sem forçar, porque senão você vai continuar, você vai aumentando aquela inflamação, tá? Traumatizando. O correto é procurar o tratamento com o dentista, né, corretamente.
fazer. O que ele vai passar? Uma medicação, um enxaguante bucal, um antibiótico. Tá bom. Nesse caso, a pessoa que tem, no caso, a doença periodontal, ela, ao consumir alimento, ela sente algum tipo de dor? Ou então escovar os dentes, ela sente algum tipo de dor? Não, quando ela começa a gengivite, por exemplo, é indolor. O paciente não sente, a gengiva está sangrando e não está sentindo nada, tá? Quando a doença está mais elevada, quando o dente começa a ficar mole, né, quando tem perda óssea, o paciente começa a sentir uma dor muito forte. Muito forte. Não tem analgésico anti-inflamatório que dê jeito. Chega a inchar, não? Muito. Eita. Muito. Chega a inchar muito, tá? E ocorre a perda dentária. O dente começa a amolecer e tira o dente. Acontece. Como se fosse o dente de leite Como ali? se fosse o dente de leite. Porque o nosso dente é sustentado... Dói, doutor? Não. Não dói. Ele não vai sentir dor. Tá? Porque já está tão inflamado ali que a mandíbula já perdeu o ligamento periodontal já foi todo comprometido. Então o dente não tem mais suporte. Então ele pega... E ploft, tirou o dente, que coisa. Exatamente, é engraçado, mas é sério. Tá? É muito sério, é muito sério. Doutor Tiago Fontana, eu quero agradecer muito a participação aqui no Banho de Cidade primeira edição. A impressão que eu tenho é que o senhor sentou aqui, o tempo passa voando. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Tá, mais uma vez aqui, as portas continuam abertas para o senhor voltar e falar mais da saúde bucal, que é extremamente importante. Infelizmente, algumas pessoas acabam subestimando, mas a saúde a gente costuma dizer que começa pela boca, né? Pela boca. Olha aí. A porta de entrada, né? Exatamente. Então, temos que ter cuidado. Muito obrigada mais uma vez. Agora, olha só, a gente confere a previsão do tempo aqui para hoje, aqui para Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, sol com muitas nuvens durante o dia. Período nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Em Pixuna, previsão de sol com algumas nuvens pela manhã. Não chove em nenhuma parte do dia. Os termômetros devem marcar entre 22 e 34 graus. Em Tefé, dia ensolarado com algumas nuvens. À noite e à tarde podem ocorrer pancadas de chuva. Termômetros devem marcar entre 23 e 33 graus. A mesma previsão para o município Juruá. A mínima é de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 34 graus. Agora a gente confere a previsão dos astros. Leonino pode enfrentar alguns imprevistos no trabalho, mas terá inteligência e criatividade para driblar qualquer obstáculo. Cuide bem da sua saúde, tá bom? Vênus estimula o romance e promete muita cumplicidade. Números da sorte, 9, 99 e 63. Vinho é a tua cor para hoje. Agora, para você de Virgem, a lua desperta o lado mais ambicioso do seu signo e incentiva você a lutar com unhas e dentes pelo que quer. Só evite confrontar um chefe, tá bom? Agora, já na paquera, converse mais para conhecer o alvo. Números da sorte para você, anota aí, 73, 82 e 28, a cor verde claro. Libra, seu dia pode começar com alguns imprevistos no trabalho, mas tudo deve ficar bem. Seu charme está irresistível e a paquera vai rolar solta. Busque alguém que combine exatamente como você. Números da sorte, 20, 74 e 83, a cor prata. Para você de Escorpião, seu dia pode ser cheio de altos e baixos. O segredo para se dar bem é se adaptar às situações sem perder bom humor. Papos descontraídos vão facilitar a conquista e seu charme será irresistível. Números da sorte, 12, 30 e 75, a cor dourado. E o Banho de Cidade primeira edição vai para o intervalo e volta já já para a gente falar de hanseníase. É já já. Banho de Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band e Amazonas, e a gente volta a falar de saúde. Afinal de contas, estamos na campanha Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a hanseníase. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Isabela Bastos. Está aberta a campanha do Janeiro Roxo, o mês que alerta sobre a prevenção e o tratamento contra a hanseníase, uma doença muito antiga, mas que, se diagnosticada ainda no princípio, pode ser tratada e até mesmo curada. Segundo os dados do Ministério da Saúde, desde 2017, o Amazonas vem diminuindo os casos de hanseníase que foram confirmados. Por isso, durante todo esse mês,
mês, serão ofertados atendimentos dermatológicos gratuitos em várias unidades de saúde do estado e em UBSs da prefeitura. Além disso, aqui mesmo durante a abertura da campanha estão sendo realizados momentos de diagnóstico, testes rápidos, entrega de kits com informações sobre diagnóstico, tratamento, além de oficinas que servem para informar como diagnosticar até mesmo em casa a doença. A campanha se estende até o final do mês, com ações durante todas as semanas. Obrigada, Isabela Bastos, pelas informações. E ainda sobre esse assunto, a gente conversa aqui nos estúdios da Band Amazonas com a dermatologista Janaína Tirapelli, que ela já se encontra aqui. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Explica pra gente, estamos no Janeiro Roxo, é justamente o momento para que a atenção seja voltada para essa doença chamada hanseníase, né? Os números acabam preocupando na sua avaliação? Preocupam porque o Brasil é o segundo país em maior número de casos novos no mundo, né? Perde para a Índia, né? Só para a Índia. Lembrando que o tamanho da Índia, da população da Índia, dá mais que 4 vezes a nossa população. Então, em números absolutos, é muito alarmante. E o que é a hanseníase? É uma doença provocada por uma bactéria e ela se transmite através de secreções das vias respiratórias, espirro, tosse. Então, exige um período de convivência muito próximo de pacientes que estejam com a doença e transmitindo e pessoas vulneráveis. Então, é uma soma de fatores. Há muita desinformações em relação a essa doença, doutora? Muita, apesar de ser uma doença super antiga, acho que o primeiro relato de hanseníase a gente encontra com 600 anos antes de Cristo. Até foi o Brasil que encabeçou, né, a modificação do termo a ser utilizado lá por 1976, né, de não usar o termo lepra e sim hanseníase para diminuir, né, o impacto negativo sobre a vida dos pacientes portadores da doença, mas há sim muito preconceito e muita desinformação. E de onde vem essa doença? Então, é um bacilo, como eu disse, uma bactéria, e ela tem uma predileção por pele e por nervos. Então, a consequência dela no organismo, ela é muito variável dependendo da predisposição do paciente a não reagir a essa bactéria, e ela causa danos a longo prazo se não tratada num paciente mais vulnerável que não desenvolva uma resistência à bactéria. Então, o grande problema da hanseníase são as sequelas. E quais são as sequelas, assim? Podem ser úlceras de pele, podem ser deformidades por comprometimento de nervos periféricos, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, danos oftalmológicos. Há uma série de sequelas que são realmente graves e que podem acontecer em consequência dessa doença, que é uma bactéria. Doutora? A cura e o tratamento é gratuito pelo SUS. Olha só, agora as crianças também estão vulneráveis? Muito. E quando você se depara com os casos de hanseníase em crianças, é importante ressaltar que o período de incubação da doença varia muito. A gente tem incubação de 2 anos a 7 anos em média, sendo que pode ser uma incubação menor ou maior do que isso. Há casos relatados na literatura com período de incubação de 10 anos. O que é o período de incubação? É o período em que o paciente é infectado, ele teve contato com o bacilo e entrou no organismo dele, mas é uma janela de tempo entre ser infectado e manifestar a doença. Então, esse período de incubação, que é essa janela de tempo, demora em média de 2 a 7 anos. Então, para uma criança que tem 10 anos manifestar uma doença, digamos, eu tenho que levar em consideração que ela está tendo contato com hanseníase há quanto tempo? Desde bebê. Isso é sério, muito sério. E assim, na sua avaliação, as pessoas estão se preocupando mais ou ainda não? A realidade não é essa em relação à doença. A questão de ir ao dermatologista é justamente saber o que está acontecendo, o que você tem, o que você pode tratar,
Ainda há isso ou não? Eu acredito que a conscientização está cada dia avançando mais. Eu sou mais otimista. Apesar da gente ver que, de repente, ali em 2018 teve cerca de 411 casos, em 2017 tivemos 450, estou falando só de Manaus. Sim. Então, assim, é uma diferença pequena, mas é uma diferença. E a gente precisa passar mais informação e fazer diagnóstico precoce, busca ativa de casos novos, que é investigar o ambiente de onde tenha um caso, ver as pessoas que convivem com esse paciente que esteve infectado nos últimos 5 anos. Nós estamos falando de convivência próxima, não de abraço, né? Não de algo que as pessoas possam ter preconceito por fazer. Pois tocar, porque né? Se tocar numa pessoa que tem a hanseníase, significa que ela vai ter também? Não. Não, né? Não. Lembrando que é o contato muito próximo, muito íntimo, muito prolongado e lembrando das secreções de vias respiratórias, que é o que transmite. Doutora Janaína Tirapelli, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Eu que claro, agradeço. as portas estão abertas. Janeiro Roxo está justamente aqui para conscientizar as pessoas. A gente fala mais de hanseníase aqui no Band Cidade e as portas estão abertas para a senhora voltar aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Inclusive para tirar dúvidas dos telespectadores, tá bom? Por favor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Bom dia. Aqui, bom dia para a senhora. Olha só, agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo com a Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um ótimo dia a você e a todos. Os destaques vão para os 2 indicadores do mercado de trabalho da Fundação Getúlio Vargas, que apresentaram melhora em dezembro de 2019 em relação ao mesmo mês anterior. Segundo a Fundação, as expectativas para o mercado de trabalho se tornaram mais favoráveis no último trimestre, mas seguem em um patamar ainda baixo, o que mostra que há um longo caminho pela frente. Agora a gente muda de assunto para falar que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, anunciou a descoberta de um planeta do tamanho do planeta Terra a orbitar uma estrela a uma distância que torna possível a existência de água em uma área identificada como habitável. Imagina só, o planeta é chamado de TOI 700D e está relativamente próximo à Terra. A descoberta foi feita pelos satélites TESS, projetado e lançado especificamente para encontrar planetas do tamanho do nosso. E agora a gente fala do que o pessoal está comentando nas redes sociais, que é essa rixa dos Estados Unidos com o Irã. Aliás, o assassinato do general do Irã foi um ato de terrorismo estatal e o Irã vai responder de forma proporcional, disse o ministro de Relações Exteriores iraniano Mohammad Zarif em uma entrevista. Zarif disse que o presidente Trump mostrou uma falta de respeito pelas leis internacionais ao ameaçar locais de patrimônio cultural iranianos. Trump, por outro lado, disse que os Estados Unidos estão prontos para atacar 52 locais do Irã, incluindo alguns importantes para o patrimônio cultural do país, se os iranianos atingissem americanos ou suas propriedades. Eu volto com você, Flávia. Obrigada, Kelly Abreu, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros. Sagitário, olha só, você pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro com algo feito em casa, algo que pode fazer nas horas vagas como passatempo. Se já tem um amor, aguarde boas conversas, tá bom? E muitas declarações. Números da sorte, 13, 85 e 76, a cor roxo. Para você de Capricórnio, seu empenho pode engordar as comissões ou até render um aumento salarial. Mercúrio deixa seu signo mais extrovertido. A união será marcada pelo companheirismo. Apoie o par em tudo que puder, tá bom? Números da sorte, 14, 50 e 86, a cor branco. Para você de Aquário, controlar os gastos será um desafio para você. Cuidado para não se endividar, sobretudo com jogos e cartões de crédito. Aposte na simpatia para cativar as pessoas, seja no trabalho ou na paquera. Números da sorte, 6, 24 e 60, cor cinza. Para você de Peixes, pode ter algum aborrecimento em casa no início do dia, tá bom? No trabalho, explore suas experiências e busque aliados para cumprir as suas metas. A 2, aposte num programa caseiro e bem romântico. Números da sorte, 79, 43 e 97, cor amarelo. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Um ótimo dia para você, um grande abraço. Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até amanhã.